E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar de um assunto que, assim, mais uma vez está abalando a indústria do entretenimento em 2021. Tá bem provado, né, gente? 2021 foi o ano mais bosta que nós já tivemos de todos os tempos nas nossas vidas. E assim, a última pá de terra acabou acontecendo hoje e nós vamos entender sobre tudo isso que tá rolando relacionado ao fim do Little Mix, né? A esse desband, esse ato que vai acontecer indefinido das meninas a partir do próximo ano. Antes da gente começar, é o seguinte, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve e vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Eu também lancei recentemente a loja oficial de camisetas aqui do canal e tem várias estampas lá inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Inclusive tem estampa do Little Mix lá. Não tem das três separadamente? Não tem, mas tem delas todas juntas. Vou deixar passando para vocês aqui algumas fotinhas, tá? Para vocês poderem conferir. Se caso você tiver interesse em adquirir uma dessas camisetas, o link tá no topo dos comentários fixado ou na descrição do vídeo. Com um clique você chega lá e vê tudo. Pois é, gente, essa notícia de que o Little Mix vai oficialmente dar uma pausa indefinida chegou através das próprias redes sociais delas. Meio que os fãs já estavam esperando que isso fosse acontecer? Sim, gente, porque algumas coisas do passado já deixaram claro que isso daí meio que estava mais próximo do que a gente imaginava. Alguns fãs não ficaram tão abalados quanto outros ficaram, porque muita gente acreditava que elas estavam num momento muito bom e positivo e que ia reverberar só nos melhores momentos para elas daqui para frente. Só que não é muito bem assim que funciona quando se fala no aspecto de indústria. Depois do lançamento do álbum LM5, né, que foi o LM5, como muita gente chama, já tava meio que dividido as opiniões se as meninas conseguiriam se manter como artistas e ter um novo contrato. Afinal de contas, depois daquele álbum, elas oficialmente saem da gravadora Syco, o que deixou muita gente abalado de certa forma e outros aliviados, porque a gente sabe muito bem como que o Simon era. As maiores bandas de pop de todos os tempos que nós tivemos, como por exemplo as Spice Girls e as Pussycat Dolls, tiveram uma longevidade muito limitada, justificada pelo um fim de contrato que elas tiveram com a gravadora, que não houve renovação. No caso do Little Mix, elas conseguiram ter um novo contrato de gravação, elas assinam com uma nova gravadora, então ainda tinha gente interessada em investir nelas. É assim que elas assinam com a RCA UK e começam oficialmente a nova era musical delas, ainda como 4, né? Que foi a era Confetti, que foi uma era que os fãs gostam muito e é inclusive uma das minhas favoritas. Porém, gente, ainda durante a era Confetti, um baque chega e deixa todo o mundo de queixo no chão, que foi oficialmente a saída da Jesy Nelson. A gente sabia que a Jesy Nelson estava tomando muito hate, a gente sabia que ela sofria muito com aquela situação toda, e ficou claro que isso daí foi uma coisa que justificou muito a saída dela. Na verdade, na época, foi dito como a justificativa, porque ela não queria mais aquele tipo de coisa pra ela. Porém, muita gente ficou com o pé atrás com essa história toda depois que ela anuncia de fato a sua carreira solo, o que levantou mais ainda especulação se realmente ela já não sabia que a banda tava com um prazo de validade, vamos dizer assim, e que ela preferiu sair antes para tentar ter um pouco de vantagem. Então, dividem muitas opiniões sobre essa situação. Porém, gente, as meninas que ficaram se mantiveram mais fortes do que nunca, tanto que a gente percebe que parece que a conexão que elas tinham como 4 e agora que elas ficaram só 3, mudou completamente e foi para um nível que antes parecia não ser igual. Então a gente percebe que tanto a Leigh-Anne quanto a Perry tendo filhos basicamente juntas, depois elas se dando suporte em aparições públicas e outras coisas, então tudo isso mostrou uma relação muito forte entre as meninas. Só, gente, que
Também depois da saída da Jessie foi quando começou cada vez mais as meninas fortificarem falas de que elas tinham vontade de seguir carreira solo. E isso daí acaba sendo um desejo de muitos artistas. Muitos artistas querem fazer uma carreira solo, principalmente quando eles estão em grupos musicais, que acaba que existe uma certa limitação. Mas quando você se torna solo, aquilo ali meio que acaba pra você e você consegue fazer muitas outras coisas. Para poder lançar uma nova fase da carreira das meninas, elas lançam a coletânea Between Us, que foi lançada bem recente agora, no dia 12 de novembro. E essa coletânea foi muito importante para os fãs, porque além de colocar as músicas antigas das meninas que fizeram história, colocam também músicas novas agora com elas cantando em trio. Então era uma prova de que assim, elas ainda tinham fôlego para poder continuar. Porém, gente, para muitos fãs, isso daí já era a pista óbvia de que um fim estava muito próximo, porque normalmente quando um grupo musical, no lugar de lançar um álbum, lança uma coletânea, principalmente no momento onde nós não temos mais a mesma notoriedade com coletâneas, fica meio que provado que aquilo é uma despedida. Essa semana a Leigh-Anne deu uma entrevista e disse dos seus planos para o futuro de uma carreira solo. Inclusive ela disse isso para o That Grape Juice. Sinto que há muito para vir para nós individualmente. Acho que estamos todas em um ponto onde queremos nos aventurar e manter em nossos próprios pés. Já faz 10 anos que estamos juntas, faz muito tempo, então sim, sinto que é o tempo de aventurarmos um pouco mais e quero dizer, o Little Mix é pra sempre. Então, logo após isso, ainda nessa semana, anunciam hoje oficialmente essa notícia que deixou todo mundo tão abalado. O fim do Little Mix depois da turnê Confetti, que vai acabar entre abril e maio. Então assim, nós vamos ter os últimos shows das meninas nos próximos meses, o que deixa os fãs muito chateados porque muita gente não vai conseguir assistir elas juntas por uma última vez. Na carta aberta que elas postaram, elas disseram o seguinte: nós queríamos que todos vocês soubessem que após a turnê Confetti do ano que vem, nós iremos fazer uma pausa no Little Mix. Foram 10 anos incríveis, uma maravilhosa aventura que continua, e sentimos que é o momento certo para dar um intervalo para que possamos recarregar as energias e trabalhar em alguns outros projetos. Não podemos agradecê-los o suficiente por seu amor e apoio interminável desde o início. Nós amamos muito vocês. Não estamos nos separando, Little Mix veio para ficar. Temos planos para músicas, turnês e performances no futuro. Fizemos tantas memórias incríveis com vocês e não podemos esperar para fazer muitas outras. Somos irmãs e sempre teremos umas às outras, e vocês, os fãs, em nossas vidas. Little Mix é para sempre, nos vemos na turnê. As meninas meio que deixaram com um pano quente, né, gente? Dizendo assim que é um hiato para elas se dedicarem em outras coisas. Mas muitos fãs já estão interpretando isso realmente como um adeus, porque com certeza as portas que as carreiras solos vão abrir possivelmente não vai valer mais voltar com um grupo. Elas disseram que existe plano para um futuro próximo entre elas como trio, mas a gente não sabe o que vai acontecer na carreira solo, né? É uma coisa muito imprevisível. Então assim, vamos torcer para que isso daí aconteça da melhor forma possível e que as meninas consigam conquistar o que de fato elas querem, porque é exatamente sobre isso, gente. É sobre os fãs continuarem apoiando, os fãs olharem agora de forma diferente para elas, que elas vão estar separadas, então cada uma vai poder ter seu destaque da sua maneira, né? Não vai precisar mais ter aquela coisa feita em grupo. Então assim, é dedo cruzado pra gente esperar como que vai ser essa nova fase musical delas, ok? Comenta aqui o que vocês estão achando disso tudo, que eu quero saber a opinião de vocês, beleza? Ó, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso aí.